Alegria, com muito prazer, o médico, neurocirurgião, especialista em coluna, Dr. Lucas Vasconcelos. Doutor, muitíssimo obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Daísa. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Tudo Mais. Que delícia. Muito, muito obrigada mesmo. Vamos falar desse assunto que é tão importante. E é isso, né? Às vezes a gente não dá muita importância. Ai, tô sentindo aqui um formigamento e passa batido. Não dá muita atenção. E deixa pra lá. Ah. E vai passando o tempo, as semanas, os dias, os meses, os anos. E quando vira um problema grave, procura um médico com alguma alteração mais importante. Entendi. E isso tem que ser diagnosticado o quanto antes, porque o tratamento de uma doença precoce é muito mais fácil do que o tratamento de uma doença avançada. Sem dúvidas. E o mais importante, Daísa, é que 80% das pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, têm ou vão ter dores na região cervical, formigamento, ao longo de suas vidas. Olha só, então, na verdade, o formigamento, ele é um sintoma de que a gente está com algum problema aqui na cervical. É isso? Muitas vezes. Tá. Tem outras patologias que podem dar formigamento nas mãos, como síndrome do túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro, algumas outras patologias. Mas a grande maioria são doenças da coluna cervical. Olha só, e doutor, em que momento que a gente tem que prestar atenção nesse formigamento? Assim, eu senti hoje, eu sinto amanhã, sinto na semana que vem, daqui um mês ou daqui, né? Mas assim, não dá para ignorar este formigamento, porque geralmente começa na mão e passa para o braço, ou ele já vai direto para o baço? Fala pra gente em que momento que eu preciso procurar ajuda. Sim. O início do formigamento, geralmente na região cervical, do pescoço. Primeiro começa aqui, então. Primeiro no pescoço. E ele escorre por todo o braço. Então esse é um sinal de que a doença está se originando no pescoço. Porque tem algumas pessoas que têm aquela síndrome do túnel do carpo. Conheço. Essa síndrome do túnel do carpo, ela tem uma dor localizada no punho. E às vezes ela irradia um pouquinho para cima. Tá. Isso não é problema da coluna cervical. Mas quando é na coluna, ela começa no pescoço e desce para o braço. E, respondendo à sua pergunta, quando devemos nos preocupar? Quando ela começa a persistir. Não é aquela dormidinha no sofá que o braço ficou formigando e logo melhorou. Não, é aquele formigamento que persiste a semana toda, 15 dias... fica um mês e não tem um diagnóstico, não tem uma melhora. Olha. A pessoa toma aquele remedinho, procura na internet um tratamento e não melhora, procure o médico. Entendi. Então começa, na verdade, aqui na região do pescoço e vai descendo pro braço. E assim, começa a afetar os movimentos da pessoa, esse formigamento? Isso é o mais importante, Daísa. A perda de força. É isso. Quando a pessoa perde a força, é uma urgência. Uau! Olha que importante isso. Então significa um quadro mais grave, de que a pessoa precisa procurar um tratamento, ou num pronto-socorro, ou num consultório, com um especialista em coluna, o mais rápido possível. O sistema nervoso, ele é composto pelo cérebro e pela medula. Tá. Quando uma estrutura do sistema nervoso é comprometida, ela pode ter diversas alterações. E quando vai para os membros, os principais são dor, formigamento e perda de força. E aí a importância do médico para dar o diagnóstico correto, para afastar uma síndrome do túnel do carpo, uma síndrome do desfiladeiro, ou mesmo alguns outros problemas mais importantes. Entendi. Com um exame neurológico adequado. E quais são esses exames? Uma tomografia, uma ressonância? O que... Inicialmente fazemos os exames no consultório, exame de força, de reflexo, de sensibilidade. Tá. E quando há uma dúvida no diagnóstico ou uma certeza de que tem algum problema, os dois exames mais comuns são ressonância magnética, que é o principal, juntamente com o raio-x simples da coluna cervical. Olha só. Então, se você tem um problema na coluna, faça uma ressonância magnética para dar um diagnóstico definitivo do seu problema.
Olha só. E onde que a hérnia de disco entra? Por que ela faz desencadear aí esse formigamento? O que ela provoca na coluna que provoca depois este formigamento aqui? Sim. A hérnia, ela fica na parte posterior. O disco, ele fica na parte anterior da medula. Tá. E quando ele sai do lugar por alguma compressão, por algum achatamento, Tá. ele encosta na medula e encosta no nervo. A primeira parte que ele encosta é a parte sensitiva. Por isso que gera dor, por isso que gera formigamento. Quando ele empurra um pouco mais, de uma forma mais agressiva, ele comprime a parte motora, que fica mais afastada desta hérnia. E aí significa uma hérnia maior. Por isso que perda de força é uma urgência e precisa ser tratada rapidamente. Então começou a sentir aí que tá com dificuldade, não é mesmo, doutor, para pegar. Isso acontece mais com as pessoas mais idosas ou com, né, tipo, com o pessoal um pouco mais jovem também acontece isso? Isso é muito importante que você está perguntando. A doença da coluna é uma doença degenerativa crônica. Ou seja, qualquer idade. Ou seja, quanto mais a idade vai passando, mais a doença vai se agravar. Certo. Porém, ela pode começar em qualquer idade. Eu tenho 40 pacientes e poucos anos. 40 anos, 30, 20. Olha Eu tenho só. paciente de 15 anos É mesmo. com hérnia de disco. E a gente está tendo um problema muito importante nos tempos modernos. Já sei. É isso aqui. Celular, Aqui, ó. iPad, e todo mundo fica o tempo inteiro Exato. com a coluna Curvada. flexionada, curvada. E você curvar o pescoço para frente acaba forçando mais a coluna e aumentando o desgaste. Por isso, a gente tem visto muitos jovens com problema na coluna cervical. Para você ter uma ideia, nessa semana, até hoje, eu operei 3 pacientes com hérnia de disco na coluna cervical, jovens. Olha que só. Ontem fizemos uma cirurgia numa pessoa de 34 anos. Jovem demais. Muito jovem para ter um problema como esse. Então quer dizer que a hérnia de disco a gente pode preveni-la? Sim. Como preveni-la? Com que? Quais são as dicas preciosas, doutor? Postura. Vamos lá, gente. Ergonomia no trabalho. Colocar a tela do computador na altura do olhar. Isso é importante, hein? Ter, eu digo para os pacientes, uma postura, parece engraçado, mas uma postura arrogante. Empina o nariz um pouquinho. Isso vai proteger a sua coluna. Outra coisa importante é atividade física. Tem que fortalecer a musculatura de membros superiores, braços, ombro, costas, para a coluna cervical. Para a coluna lombar, importante trabalhar o core, coxa, bumbum, barriga. Tá. Então, a atividade física é fundamental. E eu sempre falo, faça o fortalecimento e faça o condicionamento físico junto. São coisas diferentes e São importantes coisas diferentes associadas. e que se associam. Isso. Porque se você não tem um condicionamento físico bom, você vai andar um pouquinho, você cansa e começa a fazer o movimento errado. E se você não tem a musculatura, você não tem aquela proteção para a coluna não ficar muito instável. Então a gente precisa que tenha bastante músculo para estabilizar a estrutura. E por último, como eu já falei no começo, a ergonomia no dia a dia e a ergonomia para dormir. Você sabia que para dormir tem o jeito certo. O ideal é de lado, um travesseiro entre as pernas e um pouquinho fletido, que eu falo como um cachorrinho. Deitadinho um pouquinho flexionado. Um pouquinho dobradinho. Um pouquinho dobradinho. Mas e travesseiro? Pode ser muito alto? Tem que ser bem baixinho? Como que é? Como encontrar o travesseiro certo? Aí vai ser um trabalho individual de cada um. Tá. Temos que alinhar o pescoço
com a coluna. Ou seja, deitar e a coluna tem que estar A coluna tem que estar bem retificada. A cabeça não pode estar nem muito para baixo, nem muito para cima. nem muito para cima. Isso vai depender da densidade do colchão e da densidade do travesseiro e do peso do paciente. Se o paciente é mais pesado, ele vai precisar de uma estrutura mais rígida. E a gente sempre fala também que o colchão e o travesseiro devem ser o mais denso possível. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, doutor. Assim, quanto mais a densidade mais alta, melhor. Ou seja, quanto mais durinho ali, melhor? Melhor. As pessoas adoram aqueles aqueles colchões molezinhos, colchão de hotel, que é uma delícia. Só que ao longo do tempo vai machucar a sua coluna. Porque ele altera o equilíbrio e acaba forçando muito o disco e as articulações da coluna. Olha só, isso são dicas muito preciosas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Doutora, assim, e o que dizer para os nossos jovens, até mesmo para nós, não é mesmo? Porque às vezes quando a gente recebe aqueles relatórios, sabe, de uso de celular, você fala 5 horas, 6 horas, ou seja, a gente fica muito tempo aqui curvado, como o senhor disse, que é um perigo aí para nossa coluna. É fazer um exercício, é ter a consciência de que, peraí, vamos lá, vou colocar o celular, é bem aqui mesmo? É isso mesmo, tem que fazer força, por isso que tem que ter musculatura. Se você está com o braço fraco, você não consegue ficar muito tempo com o celular na altura dos olhos. Adequada dos olhos. Entendi. Então é um trabalho a longo prazo. E olha como faz mal, né? Muito. Nossa, caramba, realmente são dicas aí que a gente precisa ficar atento, muito atento mesmo, porque assim, o senhor disse, né? Não acomete só as pessoas mais velhas, os jovens hoje estão tendo muitos problemas. Principalmente os jovens estão tendo uma explosão de problemas na coluna, né? Tanto prática de academia, com essa questão de querer ter o corpo perfeito, estar muito forte, acaba exagerando um pouquinho no peso, uma forma inadequada, às vezes sem um profissional da educação física junto, auxiliando, sem um personal trainer, acaba pegando muito peso, muita carga. Prejudica também. E hérnias grandes estão aparecendo em pacientes muito jovens. Doutor, e quais são os tratamentos para hérnia? Só existe a cirurgia ou dá para conviver com esta hérnia? Nada disso. Primeiro, reabilitação. 90% dos casos que chegam no consultório não são cirúrgicos. Que bom. Então, isso é muito importante. Tem muito paciente que tem medo de ir ao consultório porque tem medo de ter a notícia de que vai precisar de uma cirurgia. Mas não, pelo contrário. A maioria dos pacientes que vão ao consultório vão fazer o quê? Reabilitação. E o que é a reabilitação? Fisioterapia, medicamentos, fortalecimento, condicionamento, às vezes acupuntura e RPG também ajuda muito. E em alguns casos, a quiropraxia também é uma ótima opção para o tratamento. Para o tratamento. Então, são pelo menos 3 meses de reabilitação para você ter uma ideia da evolução do caso. Entendi. Por quê? Temos alguns pacientes que ficam 3 meses fazendo reabilitação, faz tudo direitinho, é um ótimo paciente. Mas não vai. Não melhora. Vamos repetir mais 3 meses? Ele faz 6 meses de reabilitação e o caso não melhora, aquela dor crônica persistente. Tá. Nesses casos, a gente indica algum tratamento. E aí, a gente vai degrau por degrau. Entendi. Eu brinco com os pacientes que a gente não dá um tiro de canhão logo na primeira vez. Então, primeiro faz uma infiltração. Depois, existe a pequena descompressão percutânea. Existem as cirurgias dinâmicas. E, em último caso, a necessidade de uma grande cirurgia com parafusos. Mas a tecnologia tem evoluído tanto que nos primeiros tratamentos indicados
na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes centros, já são cirurgias de prótese de disco que substituem aquele disco inicialmente com uma doença. Então, eles previnem aqueles casos graves, fazendo uma cirurgia precoce que vai manter a mobilidade perfeita do paciente. Olha então, só. A tecnologia tem vindo, tem evoluído muito e tem mudado aquele mito de que fazer cirurgia é ficar numa cadeira de roda, é perder o movimento, é ter algum problema mais grave. Olha só, essa é a minha próxima pergunta que eu queria saber para o senhor. Assim, a tecnologia, então, hoje ela está aí trabalhando a favor dessas pessoas que sofrem com hérnia de disco e precisam aí desses tratamentos para ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Já tem no Brasil? A gente já tem esses tratamentos no Brasil? Sim, esses tratamentos eles já estão presentes no Brasil. Ótimo. Eles são todos registrados, têm Anvisa, estão no rol da Agência Nacional de Saúde, são todos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, mas o custo ainda é muito alto. A gente tem visto ainda muita dificuldade nas autorizações, nas liberações, e o importante é a gente brigar pelos nossos direitos, brigar pela nossa saúde, porque mexeu na coluna tem que ser bem feito. Não adianta você querer fazer algo paliativo, mais ou menos, e não ter um bom resultado. Né? Então, o ideal é ter um bom resultado na primeira opção, na primeira cirurgia, no primeiro tratamento. E por isso, o que existe de melhor, que hoje em dia é o mais caro, muitas vezes, acaba sendo a primeira indicação. Olha só. Então, assim, já tem no Brasil, já está disponível, mas tem essa dificuldade, essa pequena barreira, pequena não, né? Essa barreira aí dos planos de saúde para conseguir essas autorizações. Sim, mas com uma boa explicação, os planos têm liberado e temos tido muito sucesso com esses tratamentos. Doutor, só mais uma dúvida, assim, a hérnia de disco, ela causa dor? Muita dor. Muita dor e o principal sintoma da hérnia de disco é a dor. É a dor. Esses os sintomas que eu queria perguntar. Então, vem a dor? É uma dor em cima da região onde está essa hérnia ou ela vai irradiando? Como que é essa dor? Ela é variável, mas principalmente a dor inicial é local. Na região do pescoço, na região das costas e na região lombar, bem no meio. No meio das costas. No meio. Quando é hérnia de disco, a dor é bem central. Inicialmente. Inicialmente. Ela vai evoluindo e começa a irradiar. E em casos mais graves, vai por todo o braço até as mãos, ou quando é na região lombar, por toda a perna até os pés. E também causa um formigamento de pernas e pés? Sim. Da mesma forma como estamos falando da região cervical, as doenças da coluna lombar, que também são muito comuns, vão dar os mesmos sintomas, só que para as pernas, para os membros inferiores. Entendi. Então, gente, como o Dr. Lucas estava falando para a gente agora, vamos abandonar a vida sedentária, não é mesmo, doutor? Vamos cuidar aí da nossa coluna, do nosso condicionamento físico para ter aí uma saúde da nossa cervical, não é mesmo, doutor? Sim, e ter qualidade de vida. Exato. E como sair do sedentarismo? Pelo menos 3 vezes na semana atividade física, por pelo menos 30 minutos. Vale uma caminhada? Pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta, só não vale a caminhada de casa para o trabalho. Tem que ser uma caminhada em volta da praça. Levar o cachorro para passear, levar o cachorro. Não, tem que ser dedicado para atividade física. Ótimo. Vamos colocar na tela então aí o Instagram, né, do doutor. Vamos colocar ali, @Dr. Lucas Vasconcelos com 2 L's, isso certo? Mesmo. O Instagram sempre tem dicas ali importantes da saúde da coluna. Também tem o site, qual que é o site, doutor? www.lucasvasconcelos.com.br. O meu Vasconcelos é com 2 L's. Exatamente. Então, assim, pode tirar todas as dúvidas ali no Instagram, não é mesmo, doutor? No site, todas as dúvidas, né? Que tiver de dúvida aí de coluna,
É só procurar o senhor. É só procurar. No Instagram temos o nosso e-book, é um livro digital que você pode baixar e estudar e conhecer mais sobre as doenças da coluna. Doutor, por que é tão importante cuidar da nossa coluna? Por que a gente tem que ter essa consciência de que é preciso sair do sedentarismo, ter essa postura correta, porque futuramente a gente pode ter problemas com dores e o que mais? Sim. A importância de cuidarmos da coluna, ao meu ver, é a evolução da sociedade, a evolução da medicina e a longevidade que a gente está tendo. Existem estudos dizendo que em 2050 as pessoas vão viver 120 anos. Olha só. Se hoje a gente, numa meia-idade, já está sofrendo com dores na coluna, vamos imaginar com 120 anos, por ser uma doença degenerativa crônica. Então a gente tem que pensar que vamos viver muito, que vamos viver com qualidade e vamos ter uma coluna protegida. Se não fizermos isso, a qualidade de vida cai, as limitações vêm e diversos outros problemas começam a aparecer, como depressão, ansiedade, tristeza, e a gente não pode deixar isso nos pegar. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada pelas explicações. Foram ótimas. Acho que aí alertou muita gente que está acompanhando, né, o Tudo Mais nesta manhã, do quão é importante a gente cuidar aí da nossa coluna. Quando a gente ficar um pouquinho mais com aquela idade avançada, a gente está bem. Não é mesmo? É isso. Não só, aí, né, depois, agora também, mas chegar lá na frente, bem melhor. Vamos prevenir para ter tudo de bom. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada Agradeço, mesmo. Daísa. Muito obrigado a todos. Volte sempre. Agradeço. Nós vamos agora para um rápido intervalo. É bem curtinho, não saia daí.